Povo de Deus, Isaías, capítulo 25 e 26. O Champre nos informa que do capítulo 24 até o capítulo 27, nós temos aqui um pequeno trecho, né? São capítulos que seriam pequenos apocalipses, que falam realmente de tempos futuros, de tempo escatológico, milênio, e naturalmente pelo menos no sentido geral, como temos estudado, tinha um sentido para aquele povo lá, né? E tinha uma aplicabilidade nos tempos futuros também. Não é isso? Então, o título aqui na minha Bíblia Plenitude é capítulo 25, Cântico de Louvor pela Misericórdia Divina. Aqui no versículo 1, diz no finalzinho aqui que tens, falando sobre Deus, tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Tá vendo? A natureza do nosso Deus, conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Que é um contraste muito grande com o mundo que evolui cada vez mais, e o tempo vai passando, e os padrões morais vão se modificando, né? Até a ética vai passando por transformação, né? O que era um absurdo algum tempo atrás já não é mais absurdo, é isso? E as coisas vão mudando, e são coisas, muitas vezes, não é, coisas sérias. Padrões de comportamentos mudados de maneira drástica, e o mundo vai andando de acordo com a modernidade, e essa modernidade ela é coordenada, ela não acontece naturalmente. Afinal de contas, existe um mundo que jaz no maligno. E as coisas, diferente do que muitos pensam, não acontecem naturalmente. Mas Deus, ele permanece fiel aos seus princípios. Ele é imutável. E como diz aquele texto, né, ampliando a ideia, ainda que nós venhamos a nos tornarmos infiéis, ele permanece fiel. Versículo 2: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. As pessoas que confiavam na sua fortaleza, como os edomitas, não é isso? O próprio Judá, o pessoal do norte, o pessoal sempre teve essa mania, esse engodo, essa ilusão de sentir confiança no seu poder bélico, na posição geográfica, morando lá nas colinas, confiando na muralha, como foi Jericó, confiando na muralha de Jerusalém, que acabou sendo destruída também, só ficou lá uns pedacinhos até o dia de hoje. Então ele derruba tudo, basta uma palavra de Deus. Ai daquele que deposita confiança nessas questões, nessas coisas, ok? 4, foste fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra as tempestades e sombra contra o calor. Interessante, né? É diferente do outro que confiava nas fortalezas, o pobre sempre confiou no Senhor. É bem verdade que o pobre também não tinha nem muita opção de pensar em outro, né? Só tinha o Senhor, porque o rico, ele tem a opção de pensar na riqueza ou no Senhor, ele escolhe. O pobre, na verdade, não tem nem escolha, né? Mas ele poderia escolher ir pelo caminho da idolatria, não é isso? Ah, sim. Ele não tem uma escolha em determinada situação, né? Ele não tem a tentação da riqueza, mas ele tem a tentação da idolatria, não é isso? Da corrupção, né? Nesse aspecto, ele pode tomar, sim, decisão, escolher, e ele decidiu escolher o Senhor. E no geral, né, nós temos aprendido que as pessoas pobres, os humildes, são aqueles que mais estão abertos ao Senhor. A própria palavra de Deus fala mesmo que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que seja impossível, é possível, mas difícil. E é claro que o passar o camelo no fundo da agulha, né, as pessoas entendem mais como um simbolismo, né? Outros vão entender literalmente. A verdade é que a mensagem é difícil. Alguns vão falar que essa agulha aí não é a agulha que nós conhecemos de linha, mas é algumas entradas estreitas lá de Jerusalém, que era conhecido como agulha. Mas seja o que for, a mensagem é a dificuldade disso acontecer.
Difícil, mas não impossível. Versículo 5 no final: o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Aqueles que gostam de cantar vantagem, né? Contam vitórias, cantam o hino da vitória, mas no final, esse hino aí, eles vão ter vitória passageira, mas não permanente. Versículo 6: o Senhor dos Exércitos dará festa com vinho velhos bem classificados. Então, mais uma vez, a palavra mostrando que o vinho fazia parte da cultura judaica, e isso Deus não se posicionava contra. O vinho deles era o nosso churrasco hoje, e nos momentos de festa eles se esbaldavam, eles bebiam, era um prazer ter vinho, assim como é um prazer ter um churrasco em nossas festas, né? Então, você vê que é muito comum a cultura. Lembrando que, inclusive, libações, quando a palavra fala que as pessoas entregaram libações ao Senhor, são ofertas em forma líquida, azeite, até água, como Davi fez, vinho. E a libação mais importante é o sangue que era entregue, né, com a morte do animal. Vinho também era uma das libações entregue em oferta ao Senhor. O Senhor aceitava o vinho como oferta. Então fazia parte não só da cultura, como das determinações, os itens aceitáveis por Deus nas ofertas oferecidas pelos homens. Versículo 8: tragará a morte para sempre. Aí, tá vendo? A questão mais escatológica: tragará a morte para frente. E lá no texto do Novo Testamento que diz, né? Tragada foi a morte, é isso? Então, são textos vistos como escatológicos, né? Ó, interessante aqui essa passagem que fala, tragará, versículo 8, 25, 8, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou, né? Lembra logo de Apocalipse, né? Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Inclusive é um referencial bíblico aqui nessa passagem na minha Bíblia Plenitude, né? Me joga lá para Osés 13, 14, 1 Corinto 15, 54 e Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Também Isaías 30, 19, Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse 2:17, Apocalipse 21:14. São as referências desse texto aqui, entendido como escatológico. Lembrando, é escatológico, mas tinha um sentido para aquela época também. Continuando, versículo 10. É 10? Versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Que seja uma realidade nossa, né? Que esse cântico, que essa declaração seja a minha declaração, a sua declaração no tempo futuro. Esse futuro que começa não, que já existe a cada momento. Porque eu comecei essa minha devocional aqui com 0 minuto, agora eu já estou para 9 minutos. Então agora há pouco eu estava no passado, agora eu estou no presente. A cada momento nós estamos indo para o futuro, os futuros breves e os futuros mais longos, né? Que essa declaração faça parte do nosso futuro breve e também futuro médio e futuro mais longos, né? Que nós possamos a declarar isso, o que o Senhor fez por nós, né? Ter estendido a mão dele, de ele ter feito isso por nós. Amém? Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Versículo 10: Moabe será trilhado no seu lugar, né? Os moabitas. Então, sentença, mais uma referência aqui à sentença. Estenderá ele a mão como estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Então, mais uma vez, Moabita não vai deixar de ser corrigido na sua soberba, nos seus erros. Versículo 11:
No meio disso, estenderá. Ah, não, versículo não, versículo. Ah, tá, acabou. Ia falar aqui o versículo 12, mas eu não fiz nenhuma anotação aqui no versículo 12. Então vamos para o capítulo 26. Cântico de confiança na proteção divina é o título aqui. Olha o versículo primeiro. Naqueles dias, quando fala naquele dia, o dia futuro, o dia escatológico, né? Como é visto aqui esses capítulos. Na verdade, tem vários momentos, vários, várias passagens aqui de Isaías que é vista como futura, né? Escatológica, mas segundo isso me parece, esses capítulo 24 a 27 dão uma ênfase maior em textos escatológicos, né? No tempo do milênio, lá para frente. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe salvação por muros e baluartes. Tá vendo? Então, tinha um sentido para aquele povo lá, como nós temos aprendido, mas também tem um sentido futuro. Então, aqui no período pré-exílio, tem ali a profecia, a determinação de desgraça, de castigo que virá sobre o povo, mas também tem a palavra do futuro, né? As coisas mudarão, não é isso? Versículo, capítulo 26, versículo 3, é uma coisa que é muito interessante aqui, ó. Achei muito interessante que foi falado aqui, ó. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tá vendo? Aí olha a nota de rodapé aqui do versículo 3. Olha só que coisa interessante. Nota de rodapé da Bíblia Plenitude. 26:3. Paz. Ó. ah, Expresso no hebraico por shalom. Então, paz no hebraico é shalom. Shalom é uma forma hebraica de indicar grande ênfase sobre uma palavra. Tu, Senhor, conservará, conservarás aquele, conservarás aquele em tudo que a palavra shalom implica. Está um pouco confuso, vou ler de novo aqui. Paz aqui no caso, no hebraico é shalom, nós temos aprendido isso. E aí a palavra shalom tem uma aplicabilidade muito mais ampla do que nós entendemos. Porque shalom aqui tem a ver com o quê? É com saúde, nesse caso saúde física, riqueza, bem-estar e paz interior. Então é muito profundo isso aqui. Então o que Deus projetou para nós, eu tenho dito isso sempre, foi saúde física, prosperidade material, que no caso aqui é riqueza, bem-estar e paz. Ó, eu sempre digo, tá ou não está aqui na Bíblia a doutrina da prosperidade? Só que é aquilo, né? Se quiser de ouvir, comereis o melhor dessa terra. Está aqui no Isaías capítulo 1. Tem que querer, todo mundo quer, mas tem que ouvir. Então, nosso grande problema, eu tenho dito sempre, é que nós temos o direito à mesa, que nós somos povo, e nós vivemos de migalha, como estrangeira, como aquela mulher cananeia. Eu sempre digo isso. Eu preguei agora na virada do ano, mais uma vez sobre isso, e eu falei que o Evangelho, simbolicamente falando, projetou um mínimo de vida cristã para nós, simbolicamente falando, um ensino médio espiritual. Mínimo nós alcançamos. Mas passa de geração a geração e o povo de Deus no geral não passa de quinta série. Terceira série, quinta série. Alguns poucos terminaram o ensino fundamental espiritual, vamos dizer assim, e muito menos ainda o ensino médio espiritual, e menos ainda uma faculdade, e pós-graduação nem pensar. Entendeu? Estamos longe de um ideal,
A graça, se não fosse a graça de Deus, já era. No geral, estamos assim. Sim, uns mais, outros menos. Sim, alguém de repente já alcançou um pouquinho aí o ensino médio, ensino fundamental, outros até está na primeira série do ensino fundamental, mas estamos longe de um ideal. E aí vivemos de migalhas, entendeu? Porque a promessa aqui é profunda, muito profunda. E outra coisa interessante, que achei muito interessante aqui, além da palavra paz, shalom, está dizendo aqui, ó, o termo traduzido por propósito, olha só, lá em cima no versículo 3, capítulo 26, versículo 3, diz, perfeita paz, aquele cujo, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Aí a nota de rodapé aqui da Bíblia Plenitude, dizendo assim, ó, o termo traduzido por propósito não é o vocábulo usado normalmente nesse sentido. Porém, é uma palavra que significa imaginação criadora. Que coisa! O pensamento de Israel, de Isaías, é que aquele cuja a imaginação criadora cede dos planos e ideias, está firmemente fundamentada no Senhor eterno, este terá o shalom em todas as suas implicações. Eu achei muito curioso isso aqui. Essa palavra aqui no hebraico, propósito, tem uma relação com imaginação criadora. Né? Você sabe que eu estou falando isso, que é meu povo, sabe porque nós falamos muito da questão do daquelas imagens vivenciais, da psicologia. Nós falamos muito sobre, esqueci outra palavra agora, tá na ponta da língua aqui. Ah, esqueci agora, devo lembrar. Então, você trabalhar a sua mente, né? O trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, não é isso? A mente sendo trabalhada no sentido positivo, internamente, com automotivação, não é isso? A imaginação criadora, né? Trazer à existência aquilo que não existe, né? Que essa é uma palavra falando sobre Deus, né? O provérbio, né? Porque assim como ele pensa, assim ele é. Tudo isso aqui me fez lembrar esse texto. Muito interessante. E aí, continuando no versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, viu? Perpetuamente, não temporariamente. Não só no tempo da bonança, mas no tempo da dor, no tempo da tribulação. É no tempo da tribulação que a gente testa como nós estamos. Versículo 5, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, tá vendo? Mais uma vez da questão da soberba. Versículo 6, o pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Versículo 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate, humilha até a terra e até ao pó. Versículo 6 agora. O pé a pisará, ou seja, Deus pisará nesse pessoal soberbo, nesse pessoal que se engrandece. No caso, versículo 6, agora o versículo 7. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Então a vereda do Senhor é plana, não tortuosa, não de malandragem, não de rolos, como há muito hoje, nos nossos dias. Na verdade, sempre existiu. Versículo 10. Ainda que se mostre a favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Olha o 11. O Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso avém, porque verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários. Aqui está dizendo que há pessoas que mesmo que recebam ali um estender da mão do Senhor, uma graça do Senhor,
algo favorecendo a pessoa, mesmo ela estando errado, ela continua no erro dela. É aquele tipo de pessoa que você oferece perdão, é aquele tipo de pessoa que você proporciona a ela corrigir o seu erro, né? Você se coloca, mesmo diante do erro dela, né? Aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, sei lá, aquele irmão, aquela irmã, você se coloca à disposição de o ajudar, mesmo ele tendo errado ou ela tendo errado. Não, e não adianta, ela continua no erro, ela não se arrepende, ele não se arrepende. Eu estou dizendo aqui, esse tipo de pessoas sempre existiu, né? O 26, 10 e 11 fala sobre isso. Versículo 12: o Senhor, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Tá vendo? O entendimento daquele texto bíblico do Novo Testamento é: porque ele que opera em vós tanto querer como tanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Colossenses 2,13. Eu sempre confundo Colossenses ou Filipenses 2,13. É um dos dois. 2,13. Então, isso vem dele, né? A graça vem dele, o sustento vem dele. E Efésios vai falar que ele faz muito mais do que pedimos e pensamos, do que pensamos e do que pedimos. Não é isso? Versículo 14: mortos não tornarão a viver. Os mortos da guerra, os mortos inimigos do povo de Deus que foram abatidos em uma guerra diretamente pelo Senhor ou pelos soldados, eles não voltarão. Eles confiaram na força dele, eles não voltarão a ressurgir para uma batalha. Já era, perderam a batalha nesta terra aqui, eternamente. E o texto não fala aqui, com certeza também perderam a batalha da vida eterna, a batalha de uma vida pós-morte, de paz e de alegria com o Senhor. E observe que nós estamos aqui no Velho Testamento, onde essa doutrina ainda está sendo desenvolvida, e como é algo escatológico, aparece nitidamente essa doutrina aqui da vida após a morte, da ressurreição, no sentido de eternidade, ok? Porque aqui no versículo 14 fala da impossibilidade da ressurreição, naquele sentido de um morto que morreu em uma guerra, morreu nesse tempo aqui, voltar a existir nesse tempo aqui, nessa realidade aqui. Não, já era. É isso? Versículo 16: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Isso é antigo, hein? Tá vendo? Essa nossa prática é antiga. O homem e a mulher não gostam de orar, não tem tempo para orar, né? Relaxar o coração, mas quando vem a perrengue, as coisas mudam. Então, muitas vezes, Deus nos deixa passar por isso para nos treinar na oração, né? E muitas vezes também Deus não apenas deixa nós passarmos por isso, Ele nos faz passar por isso, para dar uma sacudidela, né? Para dar ali um empurrãozinho, já que isso não vai no natural, vê se tu vai pelo menos através da dor, é isso? Já que não vem pelo amor, vem um pouquinho na dor. Você quis assim? Eu falei contigo várias vezes, minha irmã, meu irmão. Falei contigo de diversas maneiras, não adiantou. Tá, eu vou ter que dar um jeitinho para você, vou ter que dar uma ajuda. E essa ajuda é algumas provações que você irá passar. E faz igual aquela canção, meu irmão, minha irmã. Passando pela prova, dando glória a Deus. Ok? Já encerrando, concebemos-nos, concebemos, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. A obra de Deus, tudo que as pessoas fazem fora do propósito de Deus é como vento. Essa é a ideia aqui do texto. Olha aí agora a questão escatológica. Olha só que coisa interessante. Capítulo 26, 19, encerra por aqui. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida,
e a terra dará à luz os seus mortos. Aí, você vê a evolução? Você não vê muito isso lá, muito pouco lá em Salmos, não é isso? Muito menos em Eclesiastes. Você vê aí a essa realidade evolutiva, as coisas vão aumentando. A ideia da vida após a morte, de um futuro, foi um desenvolvimento. Olha aqui, ó, naquele período pré-exílio, é isso? Já aparece aí, e como já disse, talvez nem o profeta tinha noção do que ele estava falando, da amplitude, da profundidade do que ele estava falando. Né? Então você vê nitidamente que aos poucos vai surgindo aí palavras essas antes do exílio, é isso? Porque no exílio isso ficou muito forte, né? Mas antes do exílio já existe aí várias referências sobre o futuro de vida eterna, de ressurreição dos mortos, mostrando que as coisas não acabam aqui. Se prepare para isso, continue se preparado, trabalhe para isso, divulgue isso, prega isso, porque a grande maioria das pessoas ainda estão pensando no comamos e morramos, porque amanhã morreremos. A grande maioria estão sem perspectiva nenhuma de vida após a morte. Pior do que não ter perspectiva de vida após a morte com Deus é não ter a perspectiva que existe um castigo, que existe um juízo final. Mas como virão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Não é isso? Ok. Capítulo 25 e 26. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E a sua função é se inscrever. A nossa função é produzir conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.